aparelho hoje não quer trabalhar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Aleluia. A imagem hoje não está muito boa, mas
a palavra de Deus, ela vai ser pregada no nome de Jesus. Ela vai ser pregada. A palavra de Deus vai ser pregada em nome de Jesus. Pastor Jorge. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, Jaqueline, Margarete. Aleluia! Boa noite para todos que entrou aqui nesta noite. Apesar da imagem do meu tablet estar meio amarelado, ele de vez em quando ele dá essas diarreias nele, né? Mas a palavra do Senhor, ela amarela ou branca, ela vai ser pregada no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: quem nos impedirá? Quem nos impedirá de falar do amor do Senhor? Paz do Senhor, pastora Avani Rodrigues. Então hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor, as 7 unidades elementares do cristianismo. Nós vamos aprender sobre Efésios 4, que fala sobre a unidade da fé. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno
da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, os quais sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, quem é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Então nós vamos aprender um pouco hoje a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ela fala sobre a unidade da fé. A unidade da fé, né? As 7 unidades elementares do cristianismo. Então, aqui nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo nos traz os 7 elementos que formam o alicerce do cristianismo: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um só Deus constitui as 7 unidades do cristianismo. Aqui temos um breve credo cristão. Então aqui há um grande ensinamento, bastante explicado, porque quando diz que são elementos que formam o alicerce do cristianismo, que é um só corpo, um só Espírito, só existe um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, uma só esperança, não existe várias esperanças, é uma só esperança. Porque quando você tem a esperança só em algo, em várias coisas, mas uma esperança, ela pode se desenvolver em várias coisas da nossa vida. Então, vamos aprender. Um só corpo. Desde que a humanidade se afastou de Deus,
e seguiu os seus próprios caminhos, o Senhor começou a trabalhar para reunir em um só corpo todos os povos. Nação, tribo, línguas. Nação, tribo, línguas. Nação, tribo, línguas. Existe várias nações, existe várias tribos e também existe várias línguas. Várias línguas. Se eu sair daqui do Brasil para ir para fora do Brasil, para os Estados Unidos, eu vou ter que aprender a língua de lá, ou alguém que já está lá para poder me receber e interpretar o que eu vou falar. Então, existe várias línguas e tribos. Então, o texto diz que o Senhor, ele quis reunir um só corpo, uma só nação, tribos e língua. Esse plano de Deus vem dando certo através de sua igreja. Através de sua igreja. Observe, somos brasileiros e muitos brasileiros eles são transportados para outras nações, né? Outras nações. E ali se prega o evangelho de Cristo, ainda mesmo com um intérprete, né? A qual tem se tornado a maior sociedade cosmopolita do mundo. Há um só corpo, porque em 1 Coríntios 10:17, Paulo afirma: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Esse pão que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra que nos alimenta. Então, é um pão que é distribuído para muitas nações. Esse mesmo pão alimenta muitas nações, alimenta tribos, né? Pessoas com línguas diferentes. Então, quando Paulo afirma, porque nós, sendo muitos, somos multidões, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, todos nós comungamos de um só pão e de um só corpo, a comunhão do corpo de Cristo. E em Romanos 12, versículo 5, Paulo afirma ainda: assim nós que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, quando o Senhor diz que há um só corpo, há um só Espírito, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus, há só uma esperança. Então, nós temos que estar, a igreja de Cristo,
temos que estar unidos, unidos uns com os outros. Não podemos de maneira nenhuma haver divisão, e sim união, porque todos nós estamos aqui nesta terra batalhando, pelejando para um dia entrar na porta dos céus. Então todos nós queremos entrar. Todos nós. E o Senhor também quer que todos nós entrem por essa porta, a porta do céu. Mas para isso precisamos ser uma unidade só, uma só união. Um só Espírito, um só Espírito. Embora o Espírito Santo possua vários títulos e nomes nas Escrituras, ele é um só. Ele é um só. Há um só Espírito. Por quê? Em 1 Coríntios 12, 4, a Bíblia afirma: ora, há diversidade de dons. Boa noite, a Fabiana. Boa noite, Fabiana. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele opera em tudo, em todos. Cada um tem a sua chamada. Cada um cuide da sua chamada. Cada um procure fazer a obra de Deus com sinceridade, com honestidade, com o coração sincero diante do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, boa noite, Tereza Moura, embora ele possua vários títulos, nomes nas Escrituras, ele é um só. Há um só Espírito, porque em 1 Coríntios 12, 4, a Bíblia afirma: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o mesmo Espírito Santo que te usa na profecia, me usa na revelação. O mesmo Espírito Santo que me usa na palavra, ele me usa na revelação. Então, cada um precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá. Boa noite, Tereza Moura. Então aqui diz que a Bíblia diz: temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. As coisas de Deus, elas são mistérios que só Deus, ele tem o poder de desvendar, de revelar, de fazer, de usar. Então, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A palavra de Deus afirma que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Em Efésios 4:3, Paulo ainda escreve sobre a unidade do Espírito, dizendo:
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Aí aprendemos um só corpo, um só Espírito e agora uma só esperança. A esperança cristã é a única, inconfundível. Em Romanos 5:5, Paulo escreve dizendo: e a esperança, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Há uma só esperança, porque o nosso Deus e Pai nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13. Então nós vemos aqui a esperança. Quando você tem esperança de algo, nós estamos agora vivendo uma época, mas estamos na esperança, na confiança de que logo, logo, tudo isso vai passar. Tudo vai passar, no nome de Jesus isso vai passar, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E a Bíblia diz que ela não traz confusão. Porque quando você tem esperança de algo, a sua esperança, ela faz você buscar a Deus, ela cria em você a confiança. Porque a Bíblia diz que a esperança, a experiência, a esperança. Quantas pessoas estão neste momento no leito de um hospital, entubado, mas lá no seu íntimo com Deus, ele tem a esperança de que vai sair dali, daquele lugar, no nome de Jesus. Então a esperança, ela é uma só fé. Ela é uma só fé. A esperança. Então, a esperança cristã é a única porque lá em 2 Tessalonicenses 2:16, Paulo afirma que a nossa esperança é boa. É boa. A nossa esperança, ela é boa. A esperança cristã é única. Por quê? Ela é chamada de bem-aventurada esperança. A esperança cristã é a única, porque em Hebreus 7:19, ela é chamada de melhor esperança. Esperança. A esperança cristã é única, porque em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo afirma que Jesus Cristo é a nossa esperança. Então, é verdade, ô pastor Jorge,
ótimo período para buscar a Deus, construir um relacionamento com o Pai Celestial. Eu venho sempre falando, batendo nessa tecla da você ter um relacionamento com Deus. Para que a sua esperança dos dias melhores, futuro melhor para a sua vida, para a sua família, tenha a esperança. Tem um ditado popular que diz: a esperança é a única que morre. Não, é um ditado mentiroso, porque a Bíblia, ela nos fala da esperança, porque nós temos esperança de que Deus, ele vai destruir este mal que está assolando a nação brasileira, não só a nação brasileira, mas a nação fora do Brasil. É uma coisa mundialmente. Mas eu ontem estava aqui pregando sobre Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então nós precisamos colocar essa esperança em prática. Confiar no Deus de Israel. Então, aprendemos um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Agora vamos aprender um só Senhor. Todo credor judaico se resume nesta verdade monoteísta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O cristianismo também não crê em dois senhores. Há um só Senhor, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Portanto, só há um único Senhor. Filipenses 2,9, ele fala: Paulo, o mais fervoroso judeu, que se tornou cristão, escreveu, dizendo: para nós há um só Deus. Não existe dois deuses, só existe um. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós buscamos. É esse Deus que nós confiamos. É esse Deus que nós colocamos a nossa esperança. Não crie esperança no homem, porque o homem, ele é falho. Ele é enganador, ele é mentiroso. Mas se você criar a sua esperança no Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que tem o poder de mover terra e céu para te dar vitória, aí sim você está depositando a sua fé, a sua esperança no Deus vivo e poderoso. Por isso que ele diz lá em Mateus, eu estou sempre repetindo esse texto, porque ele serve de ensinamento para mim e para você, despertamento para mim e para você. Quando ele diz: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você busca o Senhor,
para renovar a sua esperança. Para renovar a sua esperança. Então, portanto, há um só único Senhor. Não há outro. Paulo, mais fervoroso judeu, que se tornou cristão, escreveu dizendo: para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos. Um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aleluia. Paulo ainda escreve, dizendo: e há diversidade de ministérios. Por isso que nós não devemos, de maneira nenhuma, julgar os ministérios dos outros. Porque a própria palavra diz que há diversidade, há muitos ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo que opera em tudo e em todos. Paulo, Jesus Cristo se identificou dizendo: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 36, o apóstolo Pedro pregou com autoridade no dia de Pentecostes, dizendo: saibas, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e glórias a Deus. Aí uma só fé. A quinta unidade elementar do cristianismo é a fé. A fé cristã é a única, exclusiva. Nós só cremos em um único Deus e Pai, o Deus Todo-Poderoso. É um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é um único Espírito. O Espírito Santo, os três, ele forma uma única divindade composta de três pessoas distintas, que chamamos de Trindade. A Trindade não são três deuses, não são três deuses, mas sim um único Deus, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a única fé mencionada por Paulo em Efésios 4, 6 e 4, 6. Há uma só fé, porque todos devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2.
A fé cristã é a única por quê? Porque Paulo afirma que ela é permanente. Boa noite, Bete Barbosa, Bete Nepomuceno. Seja bem-vinda, Bete Nepomucena. Deus te abençoe. Então, a fé cristã é única por quê? Em 1 Pedro 1,7, Pedro afirma que ela é mais valiosa do que o ouro, a fé. Porque é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A fé cristã é a única porque Pedro ainda afirma que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. É pela fé. Tudo por fé. Tudo por fé. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então, para você receber a coroa, guarde a fé. Guarde a fé, guarde a esperança, guarde a confiança nesse Deus tão poderoso, esse Deus grande, que tudo pode fazer por nós. E a sexta unidade, que fala de um só batismo. Não existe dois batismos, é um só. A sexta unidade elementar do cristianismo é o batismo. Há um só batismo. Alguém pode até questionar Paulo, porque a Bíblia fala de vários batismos. O batismo de João, o batismo no Espírito Santo, o batismo de Cristo. Porém, quando Paulo fala de um só batismo, ele se refere ao batismo da salvação em Cristo. Em Gálatas 3, 26 a 27, Paulo diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizado em Cristo já vos revestiste de Cristo. Portanto, o único batismo que Paulo se refere é o batismo da salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Há um só batismo porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um espírito. Jesus se referiu a esse único batismo da salvação, quando disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus se referiu
a este único batismo de salvação, quando disse: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um só Deus para todos. Aqui está o resumo da fé. Um só Deus, um só Pai de todos. Aleluia. O qual é sobre todos e por todos, em todos. Deus está acima de todos. Ele guarda todos. Ele liberta todos, ele cuida de todos. Mas precisamos nos enquadrar na busca do reino do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nisto está toda a beleza da fé monoteísta. Há um único Deus, há um só Deus, porque para nós há um só Deus, Pai, de quem é tudo e para que nós vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. O Senhor Jesus Cristo resume a nossa salvação, dizendo: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Isaías 45, 22. O único Deus diz: olha para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Moisés escreve dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Romanos 11, 36, Paulo escreve dizendo: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois é a ele eternamente. Então aprendemos a palavra do Senhor sobre a unidade da fé. Tudo unido, tudo unido. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Pai de todos. Aleluia. Estas 7 unidades elementares do cristianismo resumem tudo aquilo que cremos, pregamos e esperamos a um único Deus, o Pai de todos nós, o único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único Espírito, o nosso querido Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador, nosso socorrista, nosso consolador, quando estamos em aflição, como a própria Bíblia diz que Ele ora por nós, com gemido inexprimível. Ele nos convida a orar, Ele nos guarda, Ele dá livramento, Ele nos orienta, Ele nos sustenta. Então, esse nosso amigo Espírito Santo, o nosso querido Espírito Santo, uma única esperança, uma única fé, um único batismo,
um único corpo, a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vivemos em união, em unidade de fé. A unidade da fé. A unidade da fé. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, porque a igreja de Cristo precisa amar uns aos outros. Aleluia. Em amor. Precisamos ser unidos em amor. Não falando mal das religiões de um do outro. Não. Como a própria Bíblia diz que há um só Espírito. Há diversidade de ministérios. Quando ele diz com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Como tem no nosso meio evangélico, crente dizendo que não gosta do outro, não fala com o outro, não dá a paz do Senhor para o outro, ainda diz: eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. A gente tem que amar, a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. Ela manda a gente orar pelos nossos inimigos. Por que que nós não vamos obedecer a palavra do Senhor? Aleluia! Temos que amar. É bíblico, é a Bíblia que manda. Quando ele diz procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A paz, ela excede em toda a nossa vida. A pessoa que não tem paz, ela precisa buscar a paz, essa paz dentro da alma. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. A vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Deus é Pai de todos. Não cabe a mim e nem a você a julgar a salvação de ninguém. Isso é responsabilidade de Jesus Cristo, do nosso Deus. Nós só devemos orar e buscar, interceder. Quem salva é Jesus Cristo. Porque até na hora da partida, a gente não sabe qual é a conversa do homem com Deus e Deus com o homem. O tratar de Deus. Deus trata com o homem no leito da enfermidade. Às vezes ele trata, coloca o homem lá no leito para trabalhar na vida dele. Se for plano de Deus levantar para ir fazer a obra, ele vai levantar. Se for plano de Deus preparar e levar para a glória, para não perder a alma, ele também leva. Mas isso é ele que decide, é Deus. É Deus que faz a obra. O Espírito Santo é que faz a obra. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, não é nós. O dever meu e seu é pregar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregue. E ele diz aqui: mas a graça foi dada a cada um. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Quando você dobra o joelho, que você diz: ah, Senhor, olha para os meus problemas, está tão difícil, Senhor, me dá graça, Senhor, para suportar.
O Senhor disse, a graça eu já te dei há tempo. Basta você colocá-la em prática, porque a graça, ela já foi derramada sobre as nossas vidas. Então ele diz aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Senhor, ele distribuiu dons para os homens, as ferramentas para nós trabalharmos na obra do Senhor. Eu hoje estava ouvindo uma profecia que botaram no meu zap. Eu fiquei assistindo a profecia, aquele homem profetizando as coisas que irão acontecer, Deus usando aquele homem, dizendo que iria, o que vai acontecer em 2021. Quando eu ouvi uma profecia de uma jovem, antes de entrar o ano de 2021, foi logo no final do ano. Aquela jovem, ela estava profetizando de um jeito, de uma tal maneira, se você não se ligasse naquela profecia, naquelas palavras que aquela mulher estava profetizando, você acharia até que aquilo ali não era uma profecia, pelo termo como ela estavam profetizando. Mas tudo aquilo que aquela mulher profetizou, porque a Bíblia, ela diz para nós, para eu e você não julgar o profeta, e sim a profecia. E quando eu fiquei observando a profecia daquela moça, do jeito como ela se expressava, o jeito dela falar, ela dizendo que o ano de 2021, que Deus tinha dado um refrigério no ano de 2020 sobre esta pandemia. Mas o povo tinha relaxado, tinha deixado de buscar a face dele. E o ano de 2021 seria o pior ano dessa pandemia. Quando eu ouvi aquela profecia, eu disse, meu Deus, que coisa! Nós na esperança de que esse ano de 2021 fosse um ano mais aliviado, mas tudo aquilo que aquela jovem profetizou, eu estou vendo se cumprindo na terra. Porque ela mesmo profetizava e dizendo que ia morrer muita gente esse ano de 2021, ainda dessa peste. E era o próprio Deus que estava apertando o povo. Porque o povo estava descansado, estavam relaxadamente, não estava ligando. E eu fiquei ouvindo aquela profecia. E hoje eu observo tudo que aquela moça entregou está se cumprindo. Porque nós, segundo os infectologistas, nós estamos vivendo o ano de 2021, a segunda onda da pandemia. Ano de 2020 foi a primeira onda, e esse ano de 2020 é o ano da pandemia. Aí hoje me mandaram uma profecia, um áudio de uma profecia de um irmão profetizando, não sei de onde é, não sei de que cidade é, mas ele está profetizando as coisas que irão acontecer o ano de 2021. Que o Senhor, ele vai apertar o cerco mesmo, o cerco. Ele está falando dos pastores, ele está falando de pregadores, o homem está profetizando. Que de pregadores que pregam a palavra de Deus e cobram
Tudo isso ele está falando. Pessoas, ele dizendo, vendendo a minha palavra. Prega a minha palavra, mas não vive e ainda cobra. O homem entregando essa profecia. Eu disse, fiquei observando aquela profecia até o final. Verdadeiramente é a verdade. As pessoas estavam vivendo, estava uma coisa muito séria. Antes de entrar o ano de 2020, o povo pregando a palavra de Deus, só pregava se desse uma quantia alta. E o Senhor está usando este pastor e dizendo que vai requerer dessas pessoas. Graças a Deus, quando eu vi aquela profecia toda, eu botei a mão para o céu e eu disse, glória ao meu Senhor, obrigado, meu Deus, porque eu nunca saí da minha casa para ir pregar a palavra de Deus, cobrando, nunca, graças ao meu Senhor. Essa minha consciência, ela é limpa. A única coisa que eu peço quando eu vou pregar é que a pessoa pague minha passagem. Ou paga a minha passagem, ou manda pegar um Uber e pegar. E eu tenho ido, ultimamente, agora nesse meio de pandemia, eu tenho ido pregar em várias igrejas quando me chamam. Eu nem o dinheiro do Uber eu cobro. O meu marido bota do bolso dele, tanto para ir e para voltar. Então, eu estou enquadrada na Bíblia quando diz que o pastor escreveu aí agora, o pastor Jorge, de graça dá, de graça recebe. Jesus falou isso. Então, Deus, ele está apertando, porque estava uma coisa muito séria. Pessoas se fluindo da palavra de Deus, saindo para pregar e exigindo dinheiros altíssimos. Eu sou testemunha de que eu dirigia trabalhos dentro da igreja, porque agora está tudo parado, e de eu convidar pessoas para pregar nos trabalhos que eu fazia, e as pessoas me cobravam 2.000, 3.000 reais para vir pregar uma noite. Dia de semana, um trabalho de dia de semana. Teve uma que eu mandei ela tomar vergonha na cara. Teve uma, eu falei para ela, vá tomar vergonha na cara, vá se converter. Ainda me pediram, dizendo que queria uma oferta missionária para vir pregar numa segunda-feira, no trabalho que eu fazia da família. Eu disse, quanto é que é essa oferta missionária que você está pedindo? 800 reais. Eu disse, vá tomar vergonha na cara, vá se converter. Falei mesmo, porque eu falo, eu não tenho papo na língua, então eu falo. Porque eu não faço, eu não pratico essas coisas. Eu não cobro um centavo para pregar em lugar nenhum. Só peço a passagem. Me dá a minha passagem. Eu não exijo oferta, nada disso. Eles que me dão a oferta para eu comer na estrada, comer um lanche, pago minha passagem, vou e venho tranquilo. Graças a Deus, graças ao meu Senhor. Quando eles me dão, eu recebo de agrado, mas não que eu abra a minha boca e dizer, eu só vou se o Senhor me der 2.000 reais. Eu quero uma oferta de tanto. Então, hoje eu escutando essa profecia desse pastor, ele profetizando numa autoridade, o Senhor dizendo que vai cobrar dessas pessoas que cobram
o evangelho dele, a palavra dele. Ele estava profetizando e dizendo e que o Senhor vai apertar ainda mais esse ano de 2021. Por isso que Deus, ele falou que por isso que ele permitiu essa peste entrar mundialmente, porque estava demais, gente. Estava demais. Pregadores enriquecendo nas custas de Jesus. Aí usa aquela palavra que o obreiro é digno do seu salário e mete a mão. E mete a mão. Pelo amor de Deus. Jesus, ele andou tanto tempo, que o tempo do ministério de Jesus foram até os 33 anos de idade. Jesus andava, pregava, expulsava demônios, Jesus curava, Jesus consertava a perna de torto, abria olho de cego. Jesus, ele pregava, ele contava as parábolas para as pessoas entender. Ele nunca cobrou um centavo. E esse povo por aí cobrando. Mas aquela profecia daquele pastor que eu vi hoje, meu Deus, falando de pastores, de pregadores que estão profanando os púlpitos, os altares. E uma coisa séria, quando eu ouvi, eu disse, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Ainda disse que o povo, ainda disse assim, esse povo vão para as ruas, para a praça, vão orar para eu acabar com a pandemia, mas eles estão orando, não é de coração. E uma profecia, eu fiquei ouvindo aquilo tudo, eu digo, eu que não duvido de nada, do que Deus ele é capaz de fazer, porque ele quer consertar é o povo, ele quer consertar é a igreja. Então a igreja que procura botar a vida no altar com Deus, procure se consertar, porque aqueles que enriqueceram, tem pastores, pregadores por aí, com carro do ano, com mansão, com mansão, e as ovelhas passando necessidade. Então, tudo isso Deus está vendo. O povo pensa que engana Deus, ainda diz, eu estou fazendo a obra de Deus. Ainda diz assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus e cobrando fortunas para pregar a obra de Deus. Mas Deus é aquele que ele não dorme. Por isso que ele diz aqui, ora, isto ele subiu, quem é senão que também ele? Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, ele mesmo deu uns para apóstolo, foi ele que formou, né? Formou um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E tem uns profetas por aí que é pidão, são os pidão de dinheiro. Eu já falei aqui que uma vez eu viajei com uma irmã para Bahia para fazer missão. Meu Deus, que vergonha que eu passei com aquela irmã lá. Ela orava, ela entregava a visão, entregava a revelação e depois chamava a pessoa no cantinho, sem eu ver, e pedia dinheiro. Aí as pessoas, como já me conheciam, aí vinha a mim, depois dizia, ô missionária,
aquela irmã que veio com você, ela está me pedindo dinheiro, mas eu não tenho dinheiro para dar. Aquelas que tinha, metia a mão no bolso e dava. Eu dizia para ela, se ela não faça uma coisa dessa, ela está envergonhando, porque eu sou acostumada a vir para essa cidade aqui na Bahia. Eu só não estou indo agora porque da pandemia. Então eu estou sem ir para lá devido à pandemia. Eu estacionei. Mas eu estou sempre indo à Bahia pregar lá. Passo um mês por lá pregando. Sou bem recebida. Prego todos os dias. Prego de manhã, prego de tarde, prego de noite. Então eu sou bem recebida. Eles que me dão as ofertas. Eu nem abro a minha boca para pedir uns centavos. Eles que me dão. Então eu volto de lá bem abençoada, porque eles são um povo, o povo da Bahia, eles são um povo hospedeiros, um povo abençoador, ele abençoa os pregadores. Não precisa nem você abrir a boca e pedir, porque eles mesmos, eles dão, eles tiram as ofertas para você. Agora ir para lá, para estar extorquindo o povo de Deus, não, isso é feio. Isso é muito feio. Por isso que Jesus, ele disse na sua palavra, quando ele disse, ele está aqui escrito em Mateus 6,33, quando ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O pregador verdadeiro, que tem a fé, nós falamos agora de fé, nós falamos de esperança, nós falamos de uma só fé, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor. Deus, ele vê a sua necessidade. Ele sabe que você precisa. Se ele diz assim, vá, Deus toca no pastor da igreja, te convida. Irmão, você pode vir aqui pregar, trazer a palavra? Vou sim, pastor. O que é que você precisa? Eu preciso só que o senhor me dê a minha passagem, ou um dinheiro para comer, tomar um lanche na estrada. O pastor se encarrega de fazer. Não precisa você dizer, eu só vou se você me der tanto. Eu só vou se você me der 2.000, 3.000. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Essa é a realidade. Se não gostou da realidade, vai reclamar com ele. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O próprio apóstolo Paulo, ele não queria ser pesado com os obreiros. Ele não queria ser pesado. O próprio apóstolo Paulo. Mas o povo pegou uma mania. Pegou uma mania de cobrar a palavra de Deus. Cobrar. Pedir. Só vou se me der tanto. Só vou se me der. Aí Deus vai e aperta a pessoa para ver se a pessoa acorda, se desperta. Como que Deus estiver dizendo, para com isso. Cadê a sua esperança? Cadê a sua esperança para crer em mim? Para crer em mim, para eu agir em seu favor. Não precisa você abrir a boca e pedir e ainda cobrar, exigir tanto, só vou se me der tanto. E aí enriquece nas costas das igrejas, enche carro novo,
mansão. Vive em mansão. É isso mesmo, pastor Jorge. Tira um proveito da obra, mas Deus está no céu e está vendo. Deus está no céu e está vendo. Deus está vendo tudo. E Deus vai cobrar de todos. De todos. De todos. Porque é bíblico. Dai de graça receber. O apóstolo Paulo, Pedro, eles pregavam, eles tinham ousadia, eles tinham unção, eles pregavam a palavra, as pessoas eram curadas, as pessoas se convertiam, era não sei quantas mil almas, 3.000 almas, 5.000 almas, mas eles não cobravam nada. Não cobravam nada. E o povo hoje em dia pegou uma mania. Só vou se me pagar. Só vou se me der 3.000. Só vou se me der 5.000. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu conheço uma irmã que ela falou para mim, ela estava, agora não, que agora nessa pandemia, deu uma quebrada, né? Deu uma quebrada. Mas antes, ela falou para mim que ela foi pregar numa igreja. Ela foi pregar numa igreja e ela disse que lá era um congresso. Era um congresso. E ela foi a primeira que foi a pregadora. A pregadora. Ela saiu da casa dela, ela pegou 2 ônibus, foi de ônibus, pegou 2 ônibus, foi para lá pregar naquele congresso, e ela contou para mim, ela que contou para mim. Ela disse, olha, irmã, eu preguei, Deus abençoou. Quando acabou o trabalho, a irmã veio de lá com R$50 dentro de um envelope e deu para mim, para eu voltar para minha casa. Já era de noite, eu ia ter que voltar, apanhar 2 ônibus de volta. Ela disse, irmãs, R$50 não vai dar para eu voltar. Ela disse, ó, irmã, eu sinto muito, mas a senhora está vendo ali aquelas irmãs tudo ali trabalhando na cantina. Elas estão trabalhando de dia à noite ali, fazendo salgados para vender, porque a próxima pregadora que vai vir amanhã, ela cobrou R$3.000 e nós temos que ajuntar esse dinheiro para dar para ela. Por isso que a senhora está levando só R$50. A mulher ainda disse isso para ela. Ela ficou apavorada com aquilo. Então, gente, isso sabe o que é isso? Desigualdade. Desigualdade. Porque a outra era famosa, é acostumada a pregar nas igrejas, era famosa, ela ia embolsar R$3.000. E a outra, como não era famosa, era do anonimato, só levou 50 conto. Para voltar de lá da onde ela foi, ainda teve que apanhar 2 conduções para chegar. Então a gente fica vendo essas coisas, por isso que a palavra do Senhor, a gente fica vendo a palavra de Deus se cumprindo, Jesus falando, usando os vasos, os profetas, porque ele está usando, ele está dizendo que ele está corrigindo a sua igreja, está mesmo, ele está corrigindo a igreja. Jesus está peneirando. Acredite quem quiser, quem não quiser não acredite, mas o Senhor, ele está garimpando. Ele está garimpando. E aqueles
que são os mercenários. Os mercenários que vivem aí explorando as igrejas de Cristo, cobrando fortuna para pregar 20 minutos, 30 minutos. Quando acaba embolsa 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e lá se vai para frente. Canta, louva 1 hora para levar 10 mil no bolso. Louva meia hora para levar 5 mil reais. Não sabe o esforço que aquele povo passou para poder ajuntar aquele dinheiro. Mas hoje, ouvindo aquela profecia daquele povo, daquele pastor pregando, profetizando hoje, ele dizendo, Deus usando ele, o que vai fazer com esses mercenários e o que vai fazer com esse povo que cobra dentro da igreja dele, usa o evangelho dele para enriquecer. Olha, é mais de 20 minutos o homem pregando e profetizando. A cobrança de Deus vai vir sobre a terra, porque ele cobra. Jesus, nada passa em branco aos olhos do Senhor. O Senhor conhece aqueles que estão com sinceridade, fazendo a obra de Deus com honestidade. E também ele conhece aqueles que estão tentando enganar a própria igreja de Cristo. E o povo não busca Deus, para Deus abrir a mente, para Deus dar uma visão espiritual, porque quem tem visão espiritual não se deixa ser enganado. Não se deixa ser enganado. Então, as pessoas precisam. É verdade, Marciléia Jordão. Quando não leva CD para vender, apostila, faz as apostilhas, os CD, quando não leva. Teve uma vez eu chamei para pregar, num trabalho que eu fiz, que eu fazia, e ela me disse que eu tinha que trazer, que ela tinha que enviar para mim 200 DVD, que era na época dos DVD. E eu disse, e se eu não vender esses DVD, eu posso te devolver? Não. A senhora não vai devolver os DVD, a senhora vai me dar o dinheiro. Aí na época, eram os DVD. O meu esposo, ele fez a conta, eu tinha que dar na mão dela, por uma noite, 3 mil reais. E eu iria ficar com aqueles DVD na minha responsabilidade para eu vender. Eu vender aquilo. E se eu não vendesse? Eu ia tomar prejuízo, a igreja ia tomar prejuízo. E é assim que o negócio estava funcionando. E Deus lá de cima olhando, vendo tudo, observando tudo. E ele disse, vou tomar uma atitude agora. Vou estacionar esse povo. Vou estacionar esses mercenários. Vou estacionar eles. Vou paralisar eles. E Deus tomou a atitude dele. A atitude está aí. As igrejas sem poder abrir as portas direito, sem poder fazer eventos como antes,
Não pode, não pode por enquanto. E aqueles mercenários, comedores de dinheiro, eu não sei como é que eles estão vivendo, porque o negócio estava muito sério. Muito sério. E com Deus ninguém brinca, porque Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. E tem mais. E mais um detalhe para a gente encerrar. Tem igrejas que não gostam de pregador que não cobra, não. Eles gostam de pregador que cobra. Eles gostam de pregadores que cobram. Pregador que não cobra, eles não chamam não para levar para pregar na sua igreja. Muitas pessoas ligavam para mim e perguntavam, quanto é que a senhora cobra? Eu não cobro nada, meu amigo. Só peço a passagem. Ah, então tá bom. Não me chamava porque eu não cobrava. Agora se eu dissesse para eles, eu cobro 3.000 reais para pregar. Aí eles iam fechar a agenda comigo. Como eu não cobrava, eles não me chamavam. Porque eles querem pessoas que cobrem. Igreja, nem todas. Nem todas. Não ofendendo nem a todas. Nem todas. Então, mas Jesus está vendo. Então a pandemia veio. A pandemia entrou, 2020, 2021 estamos vivendo a segunda onda da pandemia. Ele falou que vai levar muita gente, ele vai levar muita gente. E olha, profecia tremenda que eu ouvi hoje daquele pastor profetizando. Não sei de onde ele é. Só sei que me mandaram para mim. Então, que Deus abençoe cada um de nós. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui. Pregando mais uma palavra do Senhor. Irmão, porque tem igrejas por aí que você não pode pregar a verdade. Você não pode pregar a verdade. Então eles pagam para vocês pregar para as pessoas pregar o que eles querem ouvir. Mas aqueles que pregam a verdade, que falam a verdade, eles não querem ouvir a verdade. Eles vão continuar no erro e Deus vai requerer deles, vai cobrar deles. Porque o negócio com Deus é sério. Com Deus o negócio é sério. Eu vou pregar em qualquer lugar que me chamar. Me convidou para pregar, eu vou no nome de Jesus. Só peço a passagem, me dê a passagem. Só quero a passagem. Se quiser me dar um dinheiro para um lanche, eu aceito. Mas eu não cobro um centavo, graças a Deus. E ainda tem aqueles pregadores que exigem o avião. Só vou se for de avião. Ainda tem esses. Ainda tem esses tipos de pregador. Eu em 2018 e 2019, eu fui pregar lá na cidade de Goiânia. Fui pregar na cidade de Goiânia. A pastora me perguntou, a senhora quer vir de avião? Eu disse, não. Não, irmã, eu vou de ônibus mesmo. Não tem problema. Eu sento na cadeira do meu ônibus e vou-me embora. E fui. Preguei lá 3 dias, lá numa festa, numa festividade lá em Goiânia. Fui bem recebida. Fiquei lá na casa de uma amiga, que era amiga da pastora, ela me tratou muito bem.
Depois de 4 dias eu retornei para o Rio de Janeiro. Graças a Deus. Fui lá, com meu dinheiro, elas me deram a minha passagem de ônibus, arrecadaram um dinheirinho para eu comprar um lanchezinho na estrada. Fui satisfeita, voltei satisfeita, dando glória a Deus. Ah, vou sim, Marcilé. Em breve eu vou aí ouvir uma mensagem na sua igreja. Deixe passar a pandemia. Deixe passar a pandemia que nós vamos sim, no nome de Jesus, eu vou. Tem muita igreja aí que me chamou para pregar, mas eu falei para deixar passar a pandemia. Deixar passar esse mês de março, abril, lá para maio em diante, eu acredito que as coisas já vai tomando uma diminuição. Aí eu vou sim, no nome de Jesus, eu vou. Vamos sim, no nome de Jesus. Eu até botei no meu Facebook que agora o mês de março e abril eu não ia aceitar pregação em lugar nenhum. Ia primeiro passar essa pandemia um pouco. Mas eu vou sim, no nome de Jesus, Marcileia. Eu vou. O Hugo ele entrou aí. O Hugo Teixeira. O ano passado, o Hugo queria me levar para pregar lá na igreja dele, lá em Roraima, né, Hugo? O Hugo tá aí. O Hugo Teixeira. Ele queria me levar para pregar lá na igreja dele em Roraima. Mas o negócio lá ficou estreito. A pandemia lá passou como uma avalanche. Mas quando tudo passar, eu vou lá na cidade de Roraima, pregar lá na igreja do Hugo Teixeira, porque ele disse que vai mandar minhas passagens, eu vou lá. Mas vamos esperar passar, Hugo. É melhor esperar com paciência no Senhor, deixar essa pandemia aquietar, e nós vamos lá, em nome de Jesus. Pregar a palavra do Senhor. Então, nós vamos lá. Então, vamos orar. Vamos orar nesta noite. Vamos agradecer a Deus. Amanhã estaremos aqui, tá? Pregando a palavra do Senhor. A partir das 9h30 da noite estaremos aqui pregando. Eu peço que vocês compartilhem esses vídeos. Apesar de hoje a imagem do meu tablet ela tá meio amarelada. Mas eu preguei assim mesmo a palavra do Senhor. O importante é a palavra ser pregada. Tá? Então, vamos orar agora, agradecer a Deus. Vamos anotar seu WhatsApp. Pastor Jorge, mora onde você, Pastor Jorge? Onde é a sua igreja? Que você botou aí seu WhatsApp. Você anotou o WhatsApp dele? Anotou? Okay. O WhatsApp do pastor Jorge? Não. Vou anotar aqui. Pastor Jorge. É que o meu esposo, ele fica anotando tudo. Eu só fico aqui só falando. Montenegro, Rio Grande do Sul. Eita glória. Vou anotar aqui, pastor Jorge. Quem sabe um dia, né? A gente chega lá. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, pastor Jorge Medeiro. Pastor Jorge Medeiro. Vou anotar aqui o número do seu celular. Tá? Quem sabe um dia a gente chega lá, no nome de Jesus, para dar um bocado de glória a Deus, né? Porque Deus, ele é fiel com a sua palavra, e nós chegamos lá no nome de Jesus, tá? Com a permissão do Pai Celestial, porque Deus, ele é bom. Mas nós temos que esperar passar esse mal aí que está acontecendo. Medeiro, Montenegro,
Montenegro. Então, vou notando aqui, tá? Então, vamos... Não esqueçam de compartilhar, né, o vídeo, né? Em nome de Jesus. Porto Alegre, né? Grande Porto Alegre, é esse o lugar, né? Porto Alegre. Quem sabe nós chegamos lá, em nome de Jesus. Então vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Tá? Eu agradeço todos vocês que entraram nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, compartilhando aí, em nome de Jesus, tá? Para que Deus venha nos abençoar, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, no tempo de Deus, na hora de Deus. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai findar, no nome de Jesus. Nada é para sempre. Então vamos orar agora, agradecer o Senhor, que Deus abençoe cada irmã nesta noite, que parou para ouvir a palavra do Senhor, que compartilhou comigo, que compartilhou, tá? Vamos orar, agradecer a Deus. Glória a Deus. Você não viu um homem parado no tanque, andando e saiu? Que barulho é esse? Você não estava lá. O moço que era cego começou a andar. Que barulho é esse? Dando glória a Deus. Que foi que aconteceu? O anjo agitou as águas e o milagre apareceu. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Glória a Deus, que Deus abençoe você nesta noite. Dê uma noite de paz, uma noite de sono, que o Senhor abençoe a vida da Vanessa, do Bruno, da Leila, do Fernando, João Pedro, Cecílio, Marli, Marcos, Fernanda. Que Deus visite a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Estava lá, foi curado no tanque, estava lá, foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá, foi curado no tanque, estava lá, foi curado no tanque, eu vim glorificar. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua família, a sua casa.
Que barulho é esse? Você não viu? O homem de 38 anos andando e saiu. O que foi que aconteceu? O paralítico de 38 anos dando glória a Deus. Será que aquele que estava lá, o homem chamado Jesus, mandou andar? De repente a notícia explodiu. Não foi o anjo que agitou as águas, mas foi Jesus que agiu. Fui curado no tanque que estava lá. Fui curado no tanque que estava lá. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua família, seus familiares, a sua parentela.